Boa noite, senhores. Hoje vai ser uma aula de regressão linear. Nesta aula, eu assumo que você já viu minhas aulas anteriores, tanto a de covariância quanto a de correlação. A gente continua falando aqui da relação de duas variáveis e como que elas podem ou se ajudar ou se atrapalhar. Então, olha só, a regressão linear, ela é, vamos dizer, o suprassumo da estatística quando a gente fala de relação de duas variáveis. Porque é o seguinte, a covariância ela é muito interessante, porque a covariância ela fala se algo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O valor que você acha na covariância, se for positivo, é diretamente proporcional. Se for negativo, é inversamente proporcional. Mas ela para aí, ela não fala mais nada. A correlação, por outro lado, já avança um pouquinho mais no estudo de duas variáveis. Ela fala, por exemplo, se a correlação estiver entre menos 100% e mais 100%, indica se a correlação é alta ou se é baixa. Se a correlação tiver 0%, quer dizer que não há bem uma correlação, não há bem uma relação entre as duas variáveis. Agora, se tiver uma correlação de 100%, quer dizer que ela é muito alta. Repara aqui então que ao contrário da covariância, a correlação ela te dá um valor de referência para você saber se ela é alta ou se ela é baixa. Então, enquanto a covariância só dizia ser inversamente ou diretamente proporcional, não falava mais nada. Agora estamos na regressão linear. A regressão linear, pô, é muito melhor que a correlação, muito melhor do que a covariância nesse sentido. Porque ela não só vai dizer se é diretamente ou inversamente proporcional, mas ela ainda vai falar a quantidade. Isto é, ela vai falar se aumentar R$ 1 de uma variável, quanto que vai aumentar da outra. Isso é muito importante para a vida em geral. Pensa assim, se você é uma loja de sorvete e você quer saber quantos sorvetes serão vendidos amanhã, você pode, por acaso, por exemplo, achar uma relação entre temperatura e sorvete. Vem aqui para o quadro para a gente dar uma olhada. Pensa assim, você tem aqui uma lojinha de sorvete e essa lojinha de sorvete, ela vai vendendo, tá? Aí aqui a gente vai botar temperatura, vai botar venda. E aqui embaixo a gente vai botar a temperatura. Quando a temperatura for baixa, você assume que é uma loja de sorvete, então ela vai vender pouco. Então ela vai ficar por aqui os pontinhos dela, tá vendo? Porque a temperatura baixa você só vai comer sorvete se alguém gostar muito de sorvete. Agora, se a temperatura for alta, espera-se que a venda seja alta. Então, assim, o que a gente espera numa relação entre temperatura e venda de sorvetes, tá? A quantidade de sorvetes vendidos. A gente espera uma relação linear em que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de vendas. Então, assim, até aí é o que a gente espera, né? O que a gente acha. Mas, assim, não é exatamente isso que a gente quer transpor para alguém. A gente quer transpor algo muito além. A gente quer transpor não só você dizer assim, o que você acha, né? Quanto maior a temperatura, maior a venda de sorvete, a gente quer ainda provar para as pessoas que se você aumentar 1 grau na temperatura, você vai vender X mais sorvetes. Isso vai ser muito importante na hora da demanda. Pensa assim, se você é uma loja de sorvete, você quer saber aos 40 graus quantos sorvetes você vai vender? Aos 30 graus, quantos sorvetes você vai vender? Assim, você pode, a partir da previsão de tempo, calcular a quantidade de estoque necessário na sua loja. Então vem aqui dar uma olhadinha no quadro. Preste atenção nesse quadro aqui que a gente fez. Ele está indicando aqui as bolinhas estão subindo, né? Conforme a temperatura e conforme a venda também. Se a gente pensar um pouco em relação à vida, nada é muito certo na vida. Toda hora vai ter alguma coisa acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Você pode totalmente se planejar, saber tudo que vai acontecer. Por exemplo, você vai lá e você sabe que você faz todo o cálculo que vai fazer 40 graus daqui a 2 dias, mas daqui a 2 dias você não percebe, por exemplo, que vai ter uma festa rolando. E essa festa que está rolando daqui a 2 dias vai fazer a venda de sorvete sua aumentar muito. Ao mesmo tempo, pode acontecer também de você fazer um cálculo enorme da quantidade de sorvetes sendo vendidos e você simplesmente não ter cliente naquele dia porque choveu. Então pode estar fazendo uma temperatura muito alta, mas porque choveu as pessoas não quiseram ir até a sua loja. Então repara que a vida ela é extremamente complicada, tá? E a gente não vai conseguir nunca planejar ela direito. Então assim, é sempre esperado um erro quando a gente vai fazer qualquer tipo de função em relação à quantidade de venda e à temperatura, por exemplo. Ou a gente pode até com relação à venda e tempo. Você pode pegar uma loja nova, por exemplo, e esperar
que, com o tempo, ela venda mais produtos. Conforme ela vai crescendo, né, espera-se que a loja vai adquirindo novos clientes e vai vendendo novos produtos. Repara, vai ter dias que ela vai vender muito, vai ter dias que ela vai vender pouco. Isso é algo que faz parte da aleatoriedade da loja. Mas assim, nesse mundo de aleatoriedades, a gente pode ainda tentar fazer uma previsão. E a gente aqui vai aprender a previsão mais simples que existe, que é uma previsão chamada previsão através de uma regressão linear. Vamos lá. Se chama regressão porque a gente está transformando nossos dados, que são extremamente complicados, vocês podem ver aqui que são várias bolinhas, em algo que é algo mais simples de calcular, que é mais fácil de entender, que é uma reta. Então a gente está transformando todas as bolinhas aqui numa reta. Então por isso que a gente chama também, além de regressão, a gente chama de regressão linear. Por quê? Porque a gente está regredindo, nossos dados são extremamente complicados, e a gente está regredindo isso a uma reta. Então por isso que a gente está regredindo a algo linear. Então é o seguinte, a reta que a gente está vendo aqui, por exemplo, ela vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai ter diversos erros. Essa não vai ser uma reta perfeita. E é normal que não seja perfeita, tá, gente? É muito comum isso. Mas o importante aqui é o quê? Que a média dos erros, a média deles, a média dos erros, no caso, vai ser igual a zero, tá? O valor esperado do erro vai ser igual a zero. Isso aqui é o que vai assumir a gente na hora de pontar essa reta. Não vai ser qualquer reta que a gente vai fazer, vai ser a reta que faz a média, o valor esperado dos erros ser igual a zero. Então os erros vão acabar se compensando. Esse erro aqui vai compensar com esse erro aqui. E no final essa reta vai ficar perfeita, tá? Por isso que não pode, por exemplo, essa reta foi que eu desenhei, ela não pode ser, por exemplo, uma reta assim. Porque repara, nessa reta que acabei de montar, os erros com relação a ela estão todos para a esquerda. Então ele nunca vai compensar com nenhum erro para a direita. Então a média, o valor esperado dos erros não vai ser zero. Os erros daqui da esquerda dela, em cima dela, vão compensar com os erros de baixo dela. Por isso que essa reta que eu desenhei aqui é uma boa reta, uma reta que indica bem os seus dados, tá? Então olha só, a regressão linear, em resumo, ela transforma todos os seus dados que são extremamente complicados em uma reta. E essa reta aqui, ela vai ter o valor esperado do erro dela sendo zero. Agora vem a parte difícil. Eu quero que vocês se lembrem do ensino fundamental de vocês. Quando a gente fala de reta, gente, a gente está falando aqui de uma função, tá? E essa função aqui, ela vai ser escrita da seguinte forma: ax mais b. Então, uma reta, ela tem essa seguinte aqui função. E é importante a gente notar ela, porque essa aqui, ela tem dois parâmetros aqui que são, assim, bem importante a gente calcular para a gente chegar nela. X é o quê? X, na verdade, ele é um valor que pode ser tomado de qualquer forma, tá? Ele pode ser a temperatura, por exemplo, que você está calculando. E f de x vai ser a venda. Então, por exemplo, se você quer saber quanto que você vai vender com 40 graus de temperatura, esse aqui, 40, vai ser seu x, que você vai substituir aqui na função. E a venda vai ser justamente o ponto na reta para quando tem 40 graus de temperatura. Agora repara aqui, para você saber a quantidade de vendas para quando você tem 40 graus de temperatura, você precisa saber de A e de B. Então assim, quando eu vou falar aqui de regressão linear, eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Calcular o A e calcular o B. É isso que eu quero que vocês façam. Depois de você calcular o A e calcular o B, você montou a função que vai explicar o problema da regressão linear e que depois disso você consegue, para qualquer temperatura, saber a quantidade de vendas na sua loja. Então olha só, o A ele é famoso porque ele é conhecido como coeficiente angular. Não sei se vocês se lembram disso. E o B também é famoso porque ele é chamado de coeficiente linear. O coeficiente angular, ele é justamente esse ângulo aqui da reta, tá? O A equivale à tangente desse ângulo. E é o B por quê? Porque é justamente o ponto aqui, ó, que passa no y, no f de x. Esse ponto aqui é o B. Por isso que a gente chama de coeficiente linear, porque ele justamente é onde corta a reta no f de x. E o A, ele é justamente o ângulo, por isso que ele se chama coeficiente angular. Agora é o seguinte, para você calcular eles, vamos voltar aqui para a TV. Para você calcular eles, vai ser um pouquinho mais complicado. Porque é o seguinte, o A, ele vai pegar todos os conhecimentos que a gente teve até agora.
Para você calcular o A nada mais é do que a correlação, a covariância de x com y dividido pela variância de x. Então o A, ele é tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora. Ele é justamente a covariância de x com y com a variância dividido pela variância de x. Já reparou então por que a gente fala toda aquela matéria antes de a gente chegar aqui? Aqui é a parte mais importante, é a regressão linear. É aqui que você de fato vai fazer os planejamentos futuros para sua empresa. Mas a gente precisa da matéria anterior até para calcular o A. E agora, vamos ver o B. Depois que você calcula o A, o B nada mais é do que você substituir o A no cálculo da própria regressão linear. Quando você vai ver aqui, a gente está falando de f de x é igual a ax mais b. Então, se o b, nesse caso aqui, a gente vai inverter e jogar para o lado e vai descobrir que b vai ser igual a média de y menos a vezes média de x. Então, aqui, ó, mais embaixo, ele é a covariância e a variância já jogadas na fórmula, tá? Eu ponho isso aqui para vocês verem, para vocês ficarem espertos, porque quando vocês forem na aula de logística, o professor de vocês vai te dar essa fórmula aqui. Vocês podem decorar desse jeito ou vocês podem decorar do jeito anterior, que foi justamente covariância sobre variância. Eu prefiro que vocês saibam desse jeito aqui, porque já é mais fácil de entender, né? É justamente covariância sobre a variância de x. Enquanto esse jeito aqui é a fórmula em si, já jogada aos 7 ventos para vocês. Então vamos voltar aqui pro nosso quadro branco para vocês entenderem um pouco. Então olha só, quando a gente for fazer qualquer tipo de cálculo, o A, então vai ser a covariância de x com y sobre a variância de x. E o B vai ser y menos a x média. Lembra que esse barrinho aqui, ó, ele é de média, tá? Então é média de y e aqui é média de x. Então você vai calcular o A e o B através dessas duas fórmulas aqui. Depois que você calculou o A e o B, aí sim você vai botar isso aqui na fórmula e descobrir o f de x. Então vamos pegar como um exemplo aqui. Imagina que eu fiz todos esses cálculos e eu descobri que f de x, e eu descobri que A é igual a 1, tá? 1 vezes x, e B é igual a 2. O que vai acontecer aqui? A nossa função é f de x é igual a x mais 2. Significa que quando x é igual a 0, 1 vezes 0 mais 2 dá 2. Então f de x é igual a 2. Quando x é igual a 1, f de x é igual a 3. Quando x é igual a 2, f de x é igual a 4. Então você vai poder descobrir o f de x a partir de qualquer x que você der. Então, se o x for 40, que nem nesse problema aqui, 1 vezes 40 dá 40, mais 2, 42. O f de x é 42, então a venda de sorvete vai ser 42. Então aqui vai ser importante para a gente justamente, para qualquer x que você der, você descobrir o f de x e justamente você vai conseguir botar aí em certos problemas. Eu acho que esse tipo de matéria é bom a gente fazer um exercício juntos. Então vamos voltar aqui, vamos ver os exercícios que a gente pode fazer juntos. Vamos pegar esse exercício 6 aqui, tá? E vamos tentar fazer ele juntos para vocês verem assim, se vocês pegaram assim, o que significa regressão linear ou se vocês tiverem algum problema. Nesse exercício é o seguinte, sabe-se que quanto mais estudar, maior sua nota. Um aluno duvidando disso, resolve verificar o tempo de estudo e a nota de cada aluno em sua classe. Percebeu que a média do tempo de estudo foi de 4 horas e a média da nota foi de 7. Então a gente tem uma média do tempo de estudo aqui de 4 e uma média da nota de 7. Estou só anotando aqui no meu quadrinho branco. Percebeu também que a covariância dos dois conjuntos de dados foi de 8 e a variância do tempo de estudo foi de 5. E a covariância dos dois conjuntos de dados foi 8 e, no caso, a variância do tempo de estudo foi 5. Aí a pergunta é, a partir de uma regressão linear, qual a reta que melhor explica a relação entre estudar e sua nota final? Então vamos aqui fazer o cálculo justamente dessa função. Vamos lá. O A é covariância sobre variância. Então o A aqui
vai ser 8 sobre 5, que vai ser igual a 1 sobre 6. O B vai ser igual a média de y menos 1,6 vezes média de x, que dá 4. Aqui, quando vocês forem fazer o cálculo, vocês vão descobrir que dá 7 menos 1,6 vezes 4 vai dar 6,4. E aqui vai ficar, então, B vai ser igual a 0,6. Então a gente descobriu o A e a gente descobriu o B, gente? Então, como que ficou nossa função final? Ficou f de x vai ser igual a 1,6x, né, que é o AX, mais B, que é 0,6. Essa aqui ficou nossa função final. O que significa isso? Significa o seguinte, se você estudar 0 horas, vai ser f de 0, tá? Vai ser igual a 1,6 vezes 0 mais 0,6. 1,6 vezes 0 dá 0, mais 0,6 dá 0,6. Então, se você estudar 0 horas, estudou nada, você vai tirar 0,6 de nota. Se você estudar 1 hora, você vai tirar 1,6 vezes 1 mais 0,6. Isso vai ser igual a 2,2. Repara aqui, se você estudar 2 horas, você vai ficar 1,6 vezes 2 mais 0,6, que vai ser igual. Repara, olha só, vai crescer quanto? Vai crescer o valor de A, tá? Toda vez que eu aumento 1 no x, aumenta no valor do y o A. Então, 1,6 vezes 1, 1,6 vezes 2, aqui vai ficar 3,8 no final, mais 0,6. Tá? Se você estudar 3 horas, o que vai acontecer? 1,6 vezes 3 mais 0,6, isso vai dar igual a 5,4. Se você estudar 4 horas, aí está começando a estudar bem. Aí vamos ver sua nota, quanto vai ficar. Você vai tirar no final 7. Se você estudar 5 horas, aí você estudou pra caramba, hein? Você merece uma boa nota. Você vai tirar 9,6. Então, 8,6 na verdade. Então, assim, se você estudar, repara, quanto mais você estuda, maior sua nota, tá? E se você quiser, a gente pode até fazer o gráfico disso aqui. Mas o importante é, quanto mais você estuda, maior sua nota. E cada 1 hora a mais de estudo, aumenta sua nota em 1,6, tá? Que é o A, justamente. Então, gente, nesse exercício especificamente, o que eu pedi para você? Montar a regressão linear. A regressão linear é essa aqui. Isso aqui é o que vai dizer a quantidade de nota sua para cada hora de estudo. Vamos aqui para o próximo exercício. No próximo exercício no exercício anterior, Zezinho teve nota 5,4. Quanto tempo ele estudou pela regressão? 5,4. A gente já viu aqui no quadro branco. Quem estudou 5,4 estudou por 3 horas. Então, se o Zezinho teve nota 5,4, quer dizer que ele estudou por 3 horas, tá? Se ele precisar ter nota 8,6, quanto ele precisava ter estudado de tempo? A gente viu também aqui que ele precisava ter estudado por 5 horas. Então, gente, a regressão linear, ela vai servir para te ajudar a ter uma previsão, tá, de que vai acontecer no futuro ou o que vai acontecer caso você estude mais horas ou menos horas. E ela é muito importante, ela é usada muito na indústria, tá? E ela é uma das formas mais importantes para fazer previsões. No caso aqui dessa previsão de estudo, deu para notar que quanto mais tempo você estuda, maior vai ser sua nota. Mas repare também, eu sei que você deve estar falando, professor, mas eu estudo 10 horas e eu não tiro uma nota boa, enquanto o fulaninho estuda 5 horas e tira uma nota 10. Então, a regressão linear, ela é um valor esperado, tá? Ela não é um valor que vai de fato acontecer, é o valor esperado. Em média, deve acontecer isso. De vez em quando vai acontecer um erro para cima, um erro para baixo, mas em média, até esses erros, eles vão se anular, tá? Por isso que é tão importante, por isso que ela é um bom ponto de partida para você querer entender o que está acontecendo. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.